E hoje gostava de vos falar do treino numa perspectiva um bocadinho talvez mais filosófica, mas pôr-vos um bocadinho mais por dentro de um dos conceitos daquilo que é também o treino desportivo, que é muito do treino desportivo. E por isso eu gostava de vos ler já de seguida uma pequena página de um livro que fala sobre jogos e outras coisas, sobre uma forma de estar na vida, que é uma forma de estar no desporto. O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal, eu sou treinador profissional de desporto, mais especificamente de ciclismo, e hoje vamos falar um bocadinho sobre aquilo que é estar nos bastidores do treino. Há um jogo quando existem pelo menos 2 jogadores, e há 2 tipos de jogos, finitos e infinitos. Os finitos são jogados por jogadores conhecidos, há regras fixas e um objetivo previamente acordado que, ao ser atingido, faz com que o jogo termine. O futebol, por exemplo, é um jogo finito. Todos os jogadores usam um equipamento e são facilmente identificáveis. Há um conjunto de regras e árbitros para as aplicar. Todos os jogadores concordaram em jogar segundo estas regras e aceitam penalizações quando as infringem. Todos concordam que a equipa que tiver conseguido mais golos no final de um período de tempo estipulado será declarada vencedor. O jogo terminará e irão todos para casa. Nos jogos finitos há sempre um princípio, um meio e um fim. Já os jogos infinitos envolvem jogadores conhecidos e desconhecidos. Não há regras exatas ou com as quais todos tenham concordado. Embora possam existir convenções ou leis que regem o comportamento dos jogadores, eles podem operar como quiserem dentro dessas fronteiras amplas. E se decidirem romper com a convenção, podem fazê-lo. A forma como cada jogador decide agir é inteiramente com ele, e também pode mudar a qualquer altura a maneira como joga, seja por que razão for. Os jogos infinitos têm horizontes temporais infinitos, e como não há uma linha de chegada, um final real para o jogo, num jogo infinito não existe isso de ganhar. O objetivo essencial é continuar a jogar, perpetuar o jogo. No entanto, ao escutarmos o discurso de tantos dos nossos líderes de hoje, é como se eles não soubessem o jogo em que estão a participar. Falam constantemente em ganhar, andam obcecados com derrotar a concorrência, anunciam ao mundo que são os melhores, afirmam que a sua visão é ser o número 1. Só que, em jogos sem linhas de chegada, todas estas coisas são impossíveis. Quando se lidera uma mentalidade finita num jogo infinito, isso leva a todos os tipos de problemas, sendo os mais comuns a perda de confiança, de cooperação e de inovação. Pelo contrário, liderar com uma mentalidade infinita num jogo infinito faz-nos realmente avançar numa direção melhor. Os grupos que adotam uma mentalidade infinita possuem níveis muito mais elevados de confiança, cooperação e inovação, com as vantagens que daí resultam. Se todos, em vários momentos, participamos em jogos infinitos, então é do nosso melhor interesse aprender a reconhecer o jogo em que estamos e aquilo que é preciso para liderar com uma mentalidade infinita. É igualmente importante aprendermos a reconhecer os sinais quando existe um pensamento finito que podemos efetuar ajustamentos antes que haja estragos a sério. O livro é O Jogo Infinito de Simon Sinek. E porquê que eu li esta pequena parte? Porquê que eu li este pequeno livro? Faz-me muita confusão quando eu ouço um treinador, seja de que desporto for, falar em concorrência, falar nos adversários. Faz-me ainda mais confusão quando vejo um treinador a perder tempo, e a palavra aqui é perder tempo, a avaliar aquilo que é supostamente a concorrência ou o adversário. Seja em jogos coletivos, seja em desportos individuais. E eu coloco-vos aqui já 2 formas de analisar isto. Quando nós estamos demasiado focados em avaliar a equipa adversária, então nós estamos a perder o foco na nossa própria equipa. Se nós estamos a avaliar a maneira como essa equipa vai jogar, então nós estamos a preparar-nos para jogar o jogo dessa equipa. E estamos a perder o foco na nossa equipa. Aquilo que nós devemos efetivamente fazer é sermos tão bons nesse desporto, conhecermos tão bem as regras desse jogo finito que nós praticamos e jogo infinito, porque no treino existem as 2 coisas, e vou já falar sobre elas, mas quando nós perdemos tempo a avaliar o jogo da outra equipa, então nós estamos a preparar-nos para jogar de acordo com essa equipa, em vez de fazermos o oposto, que é pôr essa equipa a jogar de acordo com o nosso próprio jogo. Já nos desportos individuais, como o ciclismo, por exemplo, de que é que nos adianta estarmos a avaliar o atleta que é superior a nós, quando em vez de estarmos focados no nosso próprio atleta, fazê-lo o melhor possível? De que é que me adianta
estar focado no que o outro está a fazer, como é que o outro se comporta em pista, se eu estou a perder tempo para trabalhar o meu atleta. Tudo que eu posso fazer, tudo que eu controlo, o treino do meu atleta. Posso, inclusive, tentar controlar as emoções e a parte psicológica do meu atleta. E não posso controlar o adversário. Se o adversário for melhor que o meu atleta, não há nada que eu possa fazer dentro do jogo. Então, há duas perspectivas, como treinador, de estar no desporto. Nós temos a parte do jogo finito, que é desde que a corrida começa até que a corrida termina. Existem as regras estabelecidas, nós sabemos como é que aquilo vai ter que correr segundo as regras, e é para aquilo que nós trabalhamos nos atletas, mas a maior parte do tempo do desporto passa-se segundo um jogo infinito, que é no treino. Não há regras para o treino. E um treinador que se foque demasiado na parte da ciência, a ciência provou isto, a ciência provou aquilo, e são coisas que eu ouço com muita frequência, que é a ciência provou isto, a ciência provou aquilo, e também isto é uma razão que me leva a crer que a pessoa não percebe o que está a falar, a pessoa não percebe o jogo que está a jogar, porque a ciência não prova absolutamente nada. Quando muito, a ciência apresenta algumas evidências de como é que as coisas podem ser feitas. Criar ciência está nas mãos daqueles que inovam. Nós devemos usar a ciência para perceber o que é que está a ser feito, o que é que poderão ser as tendências, mas depois, na parte do desporto, nós temos que ser criativos. Só a criatividade gera ciência. Ciência não gera ciência. Só a criatividade gera ciência. Nós temos que ser criatividades para criar condições novas, para inovar fisicamente, psicologicamente, para depois sermos estudados. Reparem, para alguma coisa ser estudada, ela tem que ser inventada. Para ela ser inventada, só há uma coisa na perspectiva humana capaz de o fazer, que é a criatividade, é a inteligência emocional. Então há estes dois mundos com que um treinador tem que coexistir. Por um lado, a parte do jogo finito, onde as regras estão perfeitamente bem estabelecidas, e é o jogo, quando ele ocorre, nós sabemos as regras, sabemos que uma corrida de XCO vai demorar entre 1h20 ou 1h40, os circuitos têm cerca de entre 4 km a 6 km de extensão, vão ter obstáculos, nós percebemos também o perfil de atleta que é preciso para fazer aquele tipo de prova, mas depois temos a parte do jogo infinita, que é no treino. Não há limites para o treino, eu posso inventar o que eu quiser. Eu posso inovar onde eu quiser. E é aqui que, efetivamente, resiste a grande diferença. Lembrem-se, por exemplo, e para vos dar aqui um conceito inovador, acaba por ser inovador, nós tínhamos um estilo de XCO e aparece o Nino Schurter, que vem revolucionar por completo o XCO. Se não tivesse aparecido o XCO, provavelmente o XCO continuava a ser provas sem grandes obstáculos, ninguém atacava nas descidas, era uma prova de resistência muito semelhante àquilo que é uma prova de resistência da estrada. Voltas, simplesmente voltas sem grande espetáculo, e o desporto em si não tinha crescido grande coisa. No ciclismo de estrada nós podemos ir buscar outra coisa. Nós, até à época Froome, aliás, Alberto Contador, quando se reforma, criticou a maneira como o desporto estava a ser gerido, a dizer que os watts estavam a matar o desporto, porque havia ali uma parte muito científica, até muito enfadonha. O Froome era levado pela equipa, geria ali os watts, não atacava, não tentava fugir nada. Atualmente estamos a ver uma época de ciclismo de estrada fantástica, de atletas como Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock e entre outros, que não estão a olhar para aquilo, estão a olhar para as suas sensações, estão a olhar para dentro e a deixar de parte tudo o resto. É a componente humana que realmente é capaz de impor mudanças no desporto, porque é a componente humana que nos apaixona, é essa irreverência, essa capacidade da explosão, essa capacidade da surpresa que nos agarra ao ecrã de um televisor, que nos leva até aos relevados de um campo de futebol, ou que nos leva até à berma de uma estrada ou uma pista de XCO para nós vermos realmente o espetáculo. Nós vamos ver o espetáculo por aquilo que pode acontecer, pela surpresa que nós podemos ter, não por aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Se nós soubermos quem é o vencedor de um jogo, nós não vamos ver o jogo. Se nós soubermos quem é o vencedor de uma corrida, nós não vamos certamente ver a corrida. Nós queremos a surpresa, nós queremos a emoção, nós vamos ver pelo sentimento. E é esta parte do sentimento que está maioritariamente na mão dos treinadores e depois, durante o jogo finito, na mão e na cabeça dos atletas. É muito redutor nós pensarmos que o treino e o papel do treinador é só a prescrição de exercício físico. A prescrição de exercício físico ocupa, eu diria que 10 ou 20% do trabalho daquilo que é
verdadeiramente o treinador de desporto. Meu nome é Pedro, hoje foi um vídeo ligeiramente diferente, espero que tenham gostado. Like, comenta e subscreve se ainda não estás subscrito, ajuda sempre um bocadinho o canal e eu volto no próximo vídeo. Eu por hoje fui.